Olá, boa tarde a todos. Vamos então começar o nosso webinar de hoje, que tem a temática aí voltada para a digitalização de estações de tratamento de efluentes, focando aqui no cenário no Brasil. E a gente vai abordar então alguns conceitos, né, relacionados ao assunto e mostrar também uma das nossas ferramentas disponíveis no mercado, que é um software de simulação voltado para tratamento de esgoto. Ao final dessa apresentação, a gente vai ter então um momento aberto para responder a perguntas, então sintam-se à vontade para enviar aqui no chat ou no botão de Q&A. Me apresentando um pouquinho então, eu sou a Juliana, eu vou apresentar o webinar de hoje, e falando um pouquinho, né, sobre a minha formação. Eu sou engenheira química, eu me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Eu tenho experiência prévia em projetos internacionais de pesquisa e desenvolvimento na área de engenharia, no que se refere aí a tratamento de águas residuárias por via biológica. Eu também atuei como pesquisadora em biotecnologia pela UFSC. Tenho experiência na área de gestão de projetos e também na área de inovação. E faço hoje parte da Hydroinfo, com foco aí em projetos na área de tratamento de efluentes. Falando um pouco sobre a Hydroinfo, né, em poucas palavras, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja então para a parte de projetos, né, suporte a projetos, ou mesmo suporte para licenciamento ambiental, e também para operação. A gente tem um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que a gente, né, já participou aí de projetos tanto no Brasil quanto no exterior. E, além disso, a gente também é representante oficial exclusivo da ADHI no Brasil. Então, a gente atua aí tanto com a comercialização, suporte técnico e também para o treinamento dos softwares Mike, que são softwares desenvolvidos pela ADHI. Então, quando a gente fala aqui da consultoria, né, para ambientes aquáticos, então a gente quer abranger toda essa área e essas áreas, né, mostradas na tela, englobando aí rios, reservatórios, oceanos, costas, cidades, e também a parte de mineração, águas subterrâneas, indústrias, e aí a gente também foca, né, na parte ali de tratamento de efluentes e processos. Partindo então para o conteúdo do nosso webinar de hoje, a gente vai começar falando sobre uma contextualização do assunto, falando aqui sobre o conceito de internet das coisas, sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil, né, focando no nosso cenário aqui. Também aqui a gente vai comentar sobre o marco do saneamento, né, e o que isso tudo tem a ver com o tema da digitalização. Eu vou também falar sobre o conceito de saneamento 4.0, né? A gente ouve muito falar aí de indústria 4.0. Isso tem muito a ver, né, com essa questão da digitalização. Também vou mencionar aqui algumas das tecnologias digitais disponíveis hoje no mercado e que são voltadas, né, para a área de água e esgoto. Vou comentar um pouco sobre os benefícios da digitalização no saneamento. Vou elencar alguns dos desafios e perspectivas que a gente encontrou hoje nessa área. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre uma das ferramentas digitais utilizadas, né, hoje por concessionárias e, enfim, consultorias ao redor do mundo e também já no Brasil, que é o Software West, que é um software de simulação, né, como eu falei, voltado para ETS, em que a gente utiliza de modelos numéricos para simular esses processos. E eu vou também fazer uma breve demonstração do software no final, para ilustrar para vocês, né, do que realmente ele faz, para daí então a gente partir para o momento final de perguntas. Começando então com o conceito de internet das coisas, e antes, né, de a gente falar um pouco sobre o que esse assunto tem a ver, né, com saneamento, né, é importante então a gente definir, né, o que é esse conceito, né, de internet das coisas. Eu trouxe aqui uma definição que fala o seguinte: a internet das coisas é um paradigma onde os objetos do dia a dia
podem ser equipados com capacidade de identificação, sensoriamento, rede e processamento que vão permitir aí que eles se comuniquem uns com os outros, né? E também com outros dispositivos e serviços, através justamente da internet para atingir determinado objetivo. Mas na prática, né, o que isso significa? A internet das coisas, ela não é bem uma tecnologia em si, né? Mas se diz que é uma arquitetura de tecnologia. Tem outros autores na literatura que dizem que a internet das coisas é meio que um modo de conectar diferentes tecnologias de uma maneira específica e que permita, né, criar, a partir disso, algo novo com um determinado objetivo. E esse modo, né, ele pode ser explicado por esse esquema ilustrado aqui nesse slide, onde a gente tem aí o ciclo, na verdade é o ciclo de valor da informação. Basicamente, esse ciclo, ele normalmente começa com uma ação, aqui em cima que a gente vê, que gera uma informação, e essa informação, ela é então manipulada para gerar uma nova ação futura. E para essa informação completar esse ciclo e gerar valor, ela passa por esses diferentes estágios, aqui em azul escuro, e isso vai permitindo, né, a aplicação de diferentes tecnologias que estão aqui indicadas como exemplo, né, em cinza. Aqui no centro dessa figura, nós temos indicados os impulsionadores de valor, que vão poder indicar o quanto, de fato, determinada informação tem de valor agregado, né, nesse ciclo. Mas, em resumo, então, a internet das coisas ela tem uma grande importância, principalmente com relação ao aprimoramento de ações e decisões, porque ela é capaz de modificar informações e dados de maneira a possibilitar, então, melhores resultados através justamente do uso de tecnologias. No Brasil, houve um incentivo aí do governo, né, com relação ao desenvolvimento e implementação da internet das coisas, através do Plano Nacional, instituído em 2019, com o objetivo de justamente permitir e facilitar essa aplicação, tendo toda a base, né, de segurança e proteção de dados das pessoas. Os objetivos de fato desse plano, eles são descritos aí em alguns tópicos, né? E eu trouxe alguns deles aqui para ilustrar para vocês. Mas o que a gente pode perceber é que a internet das coisas ela está muito ligada, né, ao digital, à utilização de novas tecnologias, né, também a automações e principalmente a melhoria de eficiência de processos através do uso de dados ou informações. Os dados aqui, eles são, então, uma fonte de inovação e conhecimento que podem, né, determinar ações futuras através da conexão de redes e também outras análises inteligentes. E tudo isso, né, ela faz voltado aí para melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas, né? Não é à toa que a gente aplica isso. E quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente também fala, né, sobre saneamento. Então, recentemente no Brasil, a gente teve aí um acontecimento bastante importante e que tem aí estado bastante em alta nos últimos anos. Foi aí uma discussão, já está, né, em discussão e aplicação aí ao longo dos últimos 2 anos, né, que foi o Marco Legal do Saneamento Básico. E esse marco, basicamente, determinou que até 2033, 99% da população deverá ter, então, atendimento de água potável e 90% tenha coleta e tratamento de esgoto em todo o território nacional. E isso é um avanço bastante importante e bastante considerável, né, tendo em vista que, pelos levantamentos mais recentes, né, do diagnóstico de 2020, pelo menos, a gente tem um percentual de atendimento aí em torno dos 55% de coleta
e 51% de tratamento de esgoto. Então, atingir a casa dos 90%, né, é algo bem significativo e que vai necessitar aí de grandes obras, né, e investimentos. E além disso, é importante dizer que esses investimentos eles devem ser realizados e implementados de forma rápida e certeira, já que é um prazo relativamente curto, né, se for comparar com a velocidade dos investimentos antes desse marco. Mas hoje a gente já vê, né, que a gente já está colhendo alguns frutos disso tudo, que foi aí, né, já uma crescente onda de investimentos no setor nos últimos meses, tanto por iniciativa privada como, né, por iniciativa pública com novas licitações e tudo mais. E por fim, né, algo importante de mencionar aqui que todo esse investimento financeiro, né, todo esse incentivo que a gente tem tido, ele deve ser feito tanto em novas infraestruturas, como também novas tecnologias. E aqui o que eu quero destacar é que o uso de tecnologias, né, como inteligência artificial, modelagem computacional e automações, entram aí com um papel fundamental, por exemplo, na gestão de perdas, trazem aí a possibilidade de rastrear e coletar dados para apoiar na tomada de decisão. Também ajudam na predição de eventos, no combate a vazamentos, né, falhas nos sistemas. E também auxiliam em questões de eficiência energética, economia com produtos químicos, dentre outros indicadores operacionais que são fundamentais tanto para a gestão quanto também para a otimização de um processo. Isso tudo tem a capacidade de trazer então maior assertividade para as empresas e também proporcionar a aplicação de melhoria contínua no dia a dia. E aí, nessa temática de digitalização, internet das coisas, né? E puxando também as necessidades aí que estão emergentes aí do marco do saneamento, investimentos em novas tecnologias, a gente basicamente está falando aí dos conceitos do saneamento 4.0. E o que isso seria, né? A gente ouve muito falar, como eu disse, né, sobre indústria 4.0, mas não muito no saneamento. E esse conceito nada mais é do que ter por objetivo a entrega de serviços e resultados melhores à população através de novas tecnologias e também dispositivos digitais aplicados aí aos setores de água e esgoto. E para citar aqui alguns exemplos, né, do que seriam essas tecnologias, a gente pode comentar aqui, por exemplo, aqui sobre dispositivos que visam o aumento de eficiência operacional, como aqueles que também promovem a garantia da proteção ambiental e aqui também a redução de custos operacionais. Esse grupo aqui de tecnologias, que eu vou comentar depois sobre outros, esse grupo aqui, ele geralmente vai ser caracterizado por um sistema com emprego, por exemplo, de modelagem numérica, né? Onde a gente tem softwares específicos voltados para aplicação em sistemas de tratamento de água ou de esgoto. E eles geralmente servem como ferramentas de apoio, né, à tomada de decisão, onde o próprio responsável pode visualizar diversos cenários e decidir o que seria melhor para o objetivo que ele quer atingir. E além disso, a gente também pode encontrar aqui formas mais sofisticadas dessas tecnologias, como por exemplo programas com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, em que o próprio sistema ele é capaz de tomar a decisão e muitas vezes já atuar no processo automaticamente com manobras operacionais de maneira ali a buscar uma maior eficiência ou uma redução de custos. E para além desse grupo, a gente tem também tecnologias que buscam melhorar a experiência do cliente, outras que servem mais para apoiar no planejamento de manutenções
também no desenvolvimento de colaboradores e, por fim, aqueles que podem ser aplicados para pesquisa e desenvolvimento, né, com o intuito aí de auxiliar no avanço de inovações na área do saneamento. Bom, é bastante evidente, né, que há muitos tipos diferentes de tecnologias e que podem contribuir aí de diferentes maneiras para a digitalização desse setor e que há vários outros, né, para além do que eu trouxe aqui. Então, eu trouxe alguns exemplos, mas realmente para ilustrar para vocês do que se tratam algumas dessas tecnologias. E apesar de talvez já estar bastante claro, né, para vocês os benefícios da digitalização no saneamento, eu elenquei aqui as principais vantagens, né, que hoje a gente vê como os pontos-chave ali, né, para que as empresas e concessionárias da área reflitam e priorizem, né, ao se depararem com a possibilidade de novos investimentos no seu processo. Como primeiro ponto, é muito importante a gente mencionar aqui a possibilidade de melhoria da eficiência operacional com a aplicação de tecnologias digitais. Principalmente quando a gente fala aqui de automações, né, que são essenciais ali para o controle de um processo. E também a gente cita aqui os modelos numéricos de simulação, como os gêmeos digitais, né, ou digital twins, ou até mesmo os softwares de simulação dinâmica, como o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Então, a importância disso é que, com o monitoramento contínuo, né, da rede de distribuição ou do processo de Maersk, por exemplo, é possível também aumentar, né, a produtividade da equipe e focar no desenvolvimento de estratégias mais eficientes. E isso já meio que está ligado aqui também à possibilidade de redução de custos, né? Por possibilitar aí que a gente realize uma otimização do sistema e muitas vezes melhore, né, a eficiência energética dos processos e consiga também reduzir custos, né, com produtos químicos. Além disso, nessa parte de custos, é possível também que investimentos, por exemplo, sejam melhor direcionados a atividades que sejam realmente mais significativas e sejam mais bem planejadas. Outro benefício importante é que meio já, né, tudo conectando entre si, aqui a questão do monitoramento que eu falei. Então, um melhor controle dos processos, né, a gente consegue de fato atingir uma digitalização que é possibilitado aí esse controle justamente, né, pela aplicação de automações, como sensores, controladores, gerenciadores de dados, inteligência artificial, entre outras tecnologias. E isso tudo torna os processos mais estáveis, né, e mais previsíveis do que processos muito manuais. Então, isso contribui, né, de uma forma geral, tanto para o controle mesmo do processo, como também tem relação aí com a eficiência e redução de custos. E por fim, a digitalização, como já é, né, bastante intuitivo, ela auxilia e muito, né, na melhoria da agilidade dos processos, seja na rapidez para solucionar problemas, ou ainda diminuir burocracias, ou enfim, ou até mesmo, né, melhorar o acesso às informações, permitindo às vezes acessar, por exemplo, de forma remota, né, umas informações por meio de aplicativos, ou ainda com sincronização em base de dados nas nuvens, né? Então tem vários exemplos. Então, de um modo geral, a gente percebe claramente, né, que os ganhos que uma empresa da área de saneamento pode ter com a implementação de tecnologias digitais em seus processos. Porém, nem tudo é tão fácil como parece, e atualmente a gente enfrenta sim alguns desafios na área, né, para conseguir efetivar aí o saneamento 4.0 na prática.
Primeiramente, há um ponto bastante sensível e complexo, né, de ser discutido, que é a questão de como treinar equipes e capacitar pessoas para fazerem um bom uso aí dessas tecnologias. Hoje, ainda são poucos os especialistas nessas áreas e são poucos os treinamentos, né, ofertados para de fato trazer esse conhecimento para dentro das operações no setor do saneamento. Muitas vezes há também alguns conflitos, né, de interesse pela insegurança de a gente estar seguindo no caminho, né, que a gente pensa assim, de substituir o homem pela máquina, enfim. O que, na verdade, depende muito da perspectiva que a gente olha, né, para essa situação. Porque, na verdade, com a aplicação dessas tecnologias no mercado, novas funções estão sendo necessárias. Então, na verdade, novos empregos, né, estão sim sendo gerados com o avanço da digitalização. Bom, tem esse ponto e tem outro desafio também importante que eu trouxe aqui, que a gente ainda tem, né, e que tem, enfim, seu lado bom e seu lado ruim, que aqui, né, no mercado e no ramo acadêmico também, a gente já tem muitas ideias novas, né, para a digitalização aplicada aí para a área do saneamento. E sim, isso é algo muito bom, de fato, né, ter ideias e ter realmente a prática, né, daquilo sendo aplicado. E é ótimo, né, que a gente tem tantas inovações surgindo atualmente. Porém, tem um detalhe crucial nisso aí, que é o seguinte: a gente tem tantas soluções digitais e quase nenhuma delas, né, ou enfim, poucas delas buscam se interconectar, né, e se comunicar entre si para gerar análises e inovações integradas. E isso acaba necessitando muitas vezes que as empresas adquiram várias dessas tecnologias ao mesmo tempo, o que inclui um custo elevado, né? E também exige que tenham pessoal capacitado para mexer com cada uma delas. Então, se houvesse uma interconexão entre elas, possivelmente isso agilizaria muito as ações internas e a tomada de decisão para melhorias, né? Além de possivelmente aí reduzir gastos com a aquisição dessas ferramentas. Então, esse é um desafio bastante importante, bastante atual e que a gente tem aí que enfrentar e já tem, né, sido enfrentado de certa forma, mas ainda é um passo a ser vencido. Mas claro, né, que para tudo isso, a gente tem várias ideias, né, e para que todas elas sejam desenvolvidas e outras tecnologias mais modernas tenham espaço no mercado, incluindo essas integradas, né, é importante que essas ideias sejam validadas, né, e isso geralmente é feito primeiramente em pequena escala, para daí então partir para escalas maiores, com projetos piloto. E após essa validação, né, de que essa tecnologia funciona, é que de fato ela fica disponível no mercado. Então, na verdade, esse ponto aqui não é tanto um desafio, né, que eu trouxe aqui, mas sim uma observação, né, uma perspectiva aí de que ideias, por melhores que possam ser, elas precisam ser testadas primeiro, né? E isso pode ser uma etapa rápida, né, dependendo do tipo de tecnologia, ou muitas vezes acaba sendo um pouco mais demorada. Mas tudo depende do tipo de resultado que se espera, do tipo de tecnologia que está sendo aplicado. E por fim, um outro desafio da digitalização é a consideração aqui de particularidades. E o que eu quero dizer com isso? A verdade é que cada processo, cada estação e cada equipe de trabalho, né, tem as suas características, as suas limitações, as suas capacidades, e tudo isso pode ou não interferir com a utilização de uma nova tecnologia.
Hoje, muitos dispositivos digitais e softwares, né, de computador, de simulação, eles buscam atender às necessidades principais, né, dos seus clientes, mas nem sempre se consegue levar em conta alguma particularidade da operação. E aí entra, né, o desafio de fazer uma análise extra, né, para além daquilo que se tem na tecnologia, para de fato considerar essas características mais particulares, né? O que pode, muitas vezes, a partir dessa análise feita, a gente pode levar ao aprimoramento de novas tecnologias no futuro, que vão passar possivelmente a considerar particularidades e conseguir integrar isso na análise que elas estão fazendo. E bom, esses foram alguns dos desafios, né, que eu elenquei aqui, mas claro que existem outros desafios aí que vocês podem talvez elencar e trazer para discussão, mas eu quis trazer aqui alguns para realmente ilustrar para vocês aquilo que a gente consegue encontrar, né, de desafio e perspectivas para o futuro, de coisas que podem ser melhoradas e desenvolvidas. E nesse contexto, algumas das ferramentas digitais que já existem, né, no mercado são os softwares de simulação aqui voltados para estações de tratamento de efluentes sanitários e também industriais, né? Mas eles, enfim, eles tiveram um grande desenvolvimento aí nas últimas décadas e hoje já são utilizados mundialmente por diversos engenheiros e especialistas da área. E no Brasil, a aplicação dessas ferramentas ainda é algo que está emergindo e crescendo aos poucos, mas a gente já tem aí algumas aplicações de estudos e projetos em ETS reais, em grande escala, inclusive, com concessionárias e consultorias, e também a gente encontra no ramo acadêmico uma crescente aí de pesquisas, né, aplicando modelos numéricos e softwares, né, desse tipo para o ramo do saneamento. E bom, eu trouxe aqui alguns dos benefícios que o uso desses softwares, né, que ele traz para as estações e para a própria operação, que tem bastante relação com o que a gente acabou de conversar aqui sobre a busca da aplicação de ferramentas digitais, os objetivos do marco do saneamento e também o conceito de internet das coisas, que são então aqui a redução de incertezas no projeto e na operação de uma edge, que tem muito a ver, né, com o que eu comentei sobre a busca pela assertividade e rapidez na tomada de decisão. A gente tem também como benefício desses softwares a possibilidade aqui de otimizar os processos aplicados, que se associam muito com a busca por melhores eficiências, menores custos e readequação de investimentos. Eles também possibilitam a análise de redução de custos, né, como eu falei, e por fim, também permitem o atendimento às normas ambientais, que a gente vê que têm sido atualizadas, né, e melhoradas para que de fato possibilitem aí a manutenção dos corpos hídricos, né, e reduzam a poluição. Enfim, nesse contexto todo de softwares de simulação voltados para ETS, a gente tem alguns disponíveis, né, no mercado hoje. E aqui eu trouxe exemplo de um deles, que inclusive a gente realiza consultorias e comercializa também, que é o Software West. Então, para quem não conhece, eu vou comentar aqui rapidinho sobre o West. Ele é um software comercial desenvolvido pela DHI e que nós da Hydroinfo comercializamos e utilizamos para consultoria, como eu comentei. E o software, então, ele está sempre tendo novidades de modelos novos ou atualizações de ferramentas internas, já que na DHI eles têm uma equipe bem forte de desenvolvedores e modeladores, e eles estão sempre atualizando, enfim, trazendo novas opções de simulação. E nele
Então, é possível montar e estruturar uma estação de tratamento de efluentes para simulação tanto dinâmica quanto estacionária, a partir justamente da modelagem já implementada na matriz do programa. Os modelos disponíveis são desde aí os mais simples, né, como o ASM1, para quem conhece dos modelos, até os mais completos, como o ASM2D, ASM3, entre outros. O WEST ele conta então com a modelagem e simulação dinâmica do processo e permite a otimização de ETs em diferentes configurações e com diferentes sistemas de tratamento. Ele inclui análise de viabilidade de processo, análise de sensibilidade, várias análises aí úteis à otimização. O layout ele é editável e personalizável, o que permite aí que um sistema específico possa ser adaptado e flexibilizado para uma operação específica. Como eu comentei, ele inclui modelos numéricos completos. E por ser bastante flexível, o WEST ele é aplicável aí para qualquer vazão e tipo de esgoto, seja esgoto doméstico ou até mesmo industrial. E por fim, ele também permite a integração com outros softwares, né, de monitoramento e programação, como SCADA, Python, MATLAB e entre outros. E agora, como um tópico extra, eu trouxe aqui algumas novidades fresquinhas para vocês, que é sobre o Update 1 do OS 2022, que vai ser lançado oficialmente na semana que vem. E essa nova atualização, ela vai contar com alguns ajustes aí com relação aos modelos aí de reaproveitamento de energia elétrica e térmica a partir do biogás. Também vai ter uma novidade aí com relação ao modelo de processo de hidrólise térmica, que ele foi atualizado. E esse é um modelo interessante porque ele demonstra o quanto que esse processo pode auxiliar na geração de biogás e, consequentemente, de biometano, né, pela ET. E um novo processo também foi implementado nessa nova atualização, que é o processo de tratamento biológico com lodo granular e nitrificação parcial pela presença de bactérias Anamox. E aí, por fim, o modelo de simulação integrada IUWS também passou por ajustes e novas possibilidades de análise, como aqui eu trouxe de exemplo, né, a questão da avaliação da presença de H2S em redes de esgoto e também algumas análises extras aí que se pode fazer no modelo de corpo receptor. Para quem não conhece o modelo IUWS, ele é um modelo também disponível no WEST, e aí o usuário ele pode fazer, junto com esse modelo, uma análise integrada de uma simulação, englobando aqui a parte de rede coletora de esgoto, o próprio processo da ET, né? E também a parte do corpo receptor. E para quem quiser saber mais detalhes sobre essas novidades e sobre as possibilidades de simulação no WEST, podem entrar em contato com a gente, que a gente esclarece as dúvidas de vocês. E agora, antes de concluir, né, o nosso webinar de hoje, eu vou partir agora para a última parte, que eu queria aqui fazer uma breve demonstração na interface do WEST de como tudo isso que a gente conversou hoje pode ser desenvolvido e apoiado também através de um software de simulação. Então, eu vou abrir aqui o software para vocês. E agora eu acredito que vocês já estejam vendo, né, a interface aqui do WEST. E para quem nunca teve, né, contato com software antes, né, só introduzindo aqui rapidinho. Aqui, na verdade, é a visualização de um layout que eu montei previamente, né, para demonstrar para vocês algumas das ferramentas que a gente tem aqui disponíveis. Então, eu vou explicar basicamente em função desse layout que eu estou aqui com vocês.
Então, explicando, né, um pouco do que se trata o sistema que foi implementado, aqui nós temos, então, como vocês podem ver, duas linhas, né, de tratamento. As duas aplicam processos de lodos ativados, com tanque anóxico em ambas as linhas, e também um tanque de aeração nas duas linhas. As duas também finalizam com um decantador secundário, aqui como vocês podem ver. Nós temos também duas recirculações, uma interna, vocês podem ver depois do tanque de aeração, antes, né, do efluente ir aqui para o decantador, e outra externa, que é aqui do lodo decantado, né, em ambas as linhas também. Aqui nessa corrente de fundo, é importante dizer aqui que a gente tem também o descarte de lodo excedente, né, que pode ser futuramente, enfim, encaminhado aí para um sistema específico. É importante dizer também aqui que as duas linhas, né, elas recebem efluentes iguais e com vazões iguais. Então, aqui a gente tem o nosso efluente sendo gerado e aqui a distribuição de forma igual para as duas linhas. Então, todas as características do efluente de entrada são iguais para os dois casos, né? Assim como as configurações físicas dos tanques e do decantador, né? Eu mantive elas todas semelhantes. O que vai mudar aqui é a presença ou não de automações para o controle de alguns parâmetros, né, operacionais de cada linha. Então, aqui, como vocês podem ver na linha 1, que é essa linha aqui superior, a gente tem um controle aqui em cascata, dois controladores, que eles estão atuando aqui na manutenção da concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração, ok? E ele está fazendo isso através da presença de um sensor aqui no final, aqui no efluente de saída do sistema, que está aqui, então, medindo a concentração de nitrogênio amoniacal resultante do processo. E aí, o que acontece? Ele está, então, regulando o oxigênio aqui no tanque de acordo com a necessidade aqui de se retirar mais amônia ou não do efluente. Então, se a amônia está com uma concentração acima, né, de um determinado limite superior, a concentração de oxigênio aqui no tanque de aeração vai ser aumentada através do aumento da aeração no tanque. E o contrário também se aplica. Se a amônia estiver no nível mais baixo, então não há necessidade, né, de se fornecer tanto oxigênio para o sistema. Então, a aeração ela vai ser reduzida. Já aqui na linha 2, né, essa linha aqui inferior, a gente não tem um sistema de controle para aeração como a gente tem na linha 1. Mas a gente tem aqui, como vocês podem ver, um bloco, né, que é um bloco diferente. E esse bloco, ele simula como se fosse um difusor de bolhas finas para o tanque de aeração. Que no caso aqui, ele está atuando com uma vazão constante de injeção de ar aqui no tanque. Então, a diferença aqui que a gente vê é que não há controle da concentração de oxigênio dissolvido, já que a vazão de ar ela fica constante independentemente da vazão de efluente de entrada, né, ao longo do tempo. E aí a gente vai perceber daqui a pouco que isso causa uma oscilação bastante importante nessa concentração de oxigênio e também resulta aí em custos, né, além do necessário para manter o processo com uma boa eficiência de tratamento. Para além dessas diferenças, né, que eu comentei, eu implementei também aqui, que eu estava oculto, mas agora eu ativei, eu implementei um sistema de controle
das vazões de reciclo no layout 1, aqui nessa linha 1, que faz com que as vazões aqui de recirculação, tanto interna também externa, sejam proporcionais à vazão de entrada na linha. Sendo que nessa vazão interna aqui, ela vai ser, então, multiplicada 3 vezes o que entra no sistema. E essa aqui vai ser proporcional. Enfim, então, é basicamente essas diferenças entre uma linha e outra. E a intenção aqui é mostrar para vocês que, através da simulação, a gente consegue visualizar tanto a eficiência desse processo, como também fazer uma análise de custos para o período simulado, que pode servir também aqui, né, como uma referência de projeção de gastos para um futuro mais distante. E de quebra aqui, né, vocês vão também conseguir visualizar os benefícios da implementação de outros dispositivos digitais, que são esses controladores de processos, né? Então vamos lá. Eu já rodei aqui a simulação, como vocês podem ver, é uma simulação dinâmica aqui que eu fiz para vocês, para a gente ver juntos os resultados e analisar as duas linhas aqui juntos. E a primeira informação que eu queria falar com vocês é justamente a eficiência de cada linha no que diz respeito à remoção de nitrogênio, de DQO e de DBO. Como é bastante evidente aqui nesses gráficos, né, as duas linhas elas têm eficiências de tratamento bastante similares, tanto em remoção de DQO quanto de DBO, e também a gente pode dizer que são bastante semelhantes com relação à remoção de nitrogênio, né, que está basicamente igual também nas duas linhas. E isso se dá, né, apesar do fato de elas terem parâmetros operacionais diferentes ali com a presença dos controladores. Aqui nessa outra aba, nós temos as concentrações de nitrogênio amoniacal, aqui em cima, ao longo do período de simulação, e aqui embaixo de nitrito e nitrato, conforme vocês podem ver, que varia um pouco, né, na primeira linha aqui em azul, elas variam um pouco mais, apesar de na média, né, elas não alterarem tanto. Mas isso é ao longo de 30 dias de simulação que a gente está fazendo, ok? Nessa aba seguinte, nós temos então o principal aqui da análise, né, que são os custos relacionados ao processo. Aqui eu selecionei primeiramente a aeração e o bombeamento para a gente analisar nesses gráficos, né, que de uma forma mais clara. E a gente percebe, né, que está bem evidente que o layout 2, né, que é o layout que não tem controladores no processo, ele tem um gasto mais elevado com a aeração e também com o bombeamento do que o layout 1. E isso é devido ao fato aí de que o layout 1 ele tem justamente um controle automatizado da vazão de ar, que permite que os difusores eles sejam mais ou menos, né, acionados de acordo com a própria demanda do processo. Então, apesar de muitas vezes serem pesados aí os custos, né, de investimento de dispositivos digitais, como esses controladores e sensores, enfim, a longo prazo, a economia de energia e de produtos químicos, né, resultante, acaba compensando, né, e possibilita aí que a operação ela tenha menores gastos, manutenção, do que em sistemas sem esses dispositivos. E por fim, aqui, nessa última aba, a gente tem ilustrado o gasto total das operações, aqui nesse gráfico, conforme vocês podem ver. Incluindo aqui, a gente inclui a aeração, o bombeamento e também o manejo do lodo, né? Que antes não estava incluso naqueles outros gráficos. E aqui em azul, vocês conseguem ver nos dois gráficos aqui custos com aeração, aqui custos totais,
Em azul é o layout com controladores, em amarelo o layout sem controladores. Então, nesse gráfico aqui da direita, custos com aeração, né, que a gente já viu ali que de fato é menor no layout 1. E, né, se a gente for pensar, essa diferença aqui que a gente vê é só com relação a uma simulação de operação durante o período de um mês, né, 30 dias. Se a gente for extrapolar para 1, 2 ou 5 anos essa diferença, a gente consegue ver a longo prazo que a diferença de gastos, né, de custos que vai se ter é bastante expressiva e pode, né, com certeza, justificar um investimento inicial nessas tecnologias digitais para no futuro se ter uma economia significativa como essa. Por fim, aqui nesse gráfico de baixo, né, a gente tem ilustrada a concentração de oxigênio dissolvido, tanques aqui de aeração, de cada um dos layouts. E a gente consegue ver, né, que apesar de ter sim uma variação em ambos os cenários, né, a concentração varia bem mais no layout 2, que é aqui nessa faixa amarela, em que a gente tem aí a injeção de ar constante durante todo o período de simulação, enquanto que no layout 1 a gente tem um controle, né, que fixa a concentração em 0,8 ou em 2 miligramas por litro, de acordo com a necessidade real do sistema. E para concluir a nossa análise, eu coloquei aqui nessa planilha, aqui como vocês podem ver, alguns resultados calculados pelas ferramentas que estão aqui disponíveis no West, para mostrar para vocês uma análise de uma forma mais numérica, né? Então aqui nós temos primeiro, então, aqui em cima, os resultados das concentrações médias no efluente ao longo do tempo de simulação, em que foram destacados aqui alguns, né, dos parâmetros do efluente, como nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato e nitrogênio total. Os resultados, eles variam um pouco, né, com relação a esses dois primeiros parâmetros aqui, mas no total, né, a gente vê que ele se mantém relativamente constante e dentro dos limites esperados pela legislação, o que é algo positivo. Com relação à eficiência, aqui embaixo, serve então a mesma análise, né? A gente tem uma diferença na remoção de nitrogênio amoniacal, mas no geral os resultados eles são bastante semelhantes e bastante benéficos, né? Demonstrando aí um processo com boa eficiência em ambas as linhas, né? Simuladas. E aqui no lado, nós temos os custos relacionados a cada operação de cada processo, conforme a gente já tinha exposto ali nos gráficos, mas aqui de forma numérica, né? Sendo que esses resultados, é importante dizer aqui que eles têm como base de cálculo os valores padrões do West para a unidade monetária por quilowatt-hora e quilograma de lodo gerado. Então, esses valores, né, eles podem com certeza variar de acordo com a sua localização, né, o custo da sua operação, e aí vai variar a base de cálculo, né, mas em geral as proporções acabam sendo bem similares. Então aqui a gente vê que com relação à aeração e bombeamento, nós tivemos uma redução aí, né, de 17,5% e 8% de custos no layout 1, com cada uma dessas operações, né? E o que é bastante significativo, importante, para a manutenção da ET. E com relação ao lodo, a gente teve um pequeno acréscimo no layout 1, mas que não chega a ser tão expressivo, né, se formos comparar com a economia que a gente teve nos outros dois pontos. E como balanço total, a gente teve então uma redução, né, de aproximadamente 4,5% de custos mensais, o que de fato pode não parecer algo tão grandioso,
mas no médio e longo prazo pode significar sim uma boa economia aí de investimentos que podem futuramente serem alocados, né, para outros objetivos e possivelmente outras melhorias no próprio processo. Então, já finalizando a nossa demonstração, eu só queria enfatizar que esse é um exemplo, né, ilustrativo, né, e que para a utilização da modelagem, numa análise como essa, é importante, primeiramente, que o modelo ele seja representativo da estação que se quer avaliar. Então, para isso, né, deve-se ter toda uma etapa prévia de coleta de dados, calibração dos modelos, análise de certeza e outras etapas importantes para estudos como esse, para que a gente tenha resultados representativos do processo real. Então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu vou voltar aqui para os slides rapidinho. Então, agora abriremos um tempo para perguntas e muito obrigada pela disponibilidade e atenção de todos.